a todos eles, todos vocês que estão podendo participar de todos esses webinários que a gente tem feito semanalmente. Eu agradeço também o pessoal que tem colaborado para fazer esses webinários, né, porque tem todo um backstage, então a Júlia tem colaborado bastante aí com todo o backstage, a Sumara nas divulgações, a Letícia e o Ari nas gravações e sugestões, né, o próprio Marcos e o Hans também nas sugestões e divulgações, então agradeço vocês. Eu acho que, para mim, está sendo muito prazeroso fazer essas rodas de conversa, né? Eu acho que falar de bambu é sempre bom e a gente está tendo a oportunidade de falar semanalmente sobre bambu. E aí eu aproveito para dizer que a gente está sempre pedindo feedbacks aí para o pessoal, quem tiver ideias diferentes de modelos, de como que a gente possa fazer essas rodas de conversa para ficar melhor. E também estamos aceitando voluntariado, então quem tiver interesse de ajudar de alguma forma e propondo novas ideias, e também ativamente na gravação, na edição, divulgação, então é muito bem-vindo. A Júlia vai depois colocar aí o contato da Bambuski para quem quiser colaborar de alguma forma, seja com sugestão ou na parte prática. E a gente tem discutido aí outras também a forma da gente seguir com essas reuniões, né? Se a gente deve continuar semanalmente, se a gente deve ampliar esse tempo, se devem ser realmente 2 palestrantes sempre, se a gente faz um só, se a gente diminui para... Enfim, está tudo muito aberto e a gente vai construindo aos poucos e cada vez mais a gente entende o funcionamento e vai melhorando. Então, vou direto aos palestrantes. Eu agradeço ao N e ao Marcos por terem aceitado o convite para dividir um pouquinho da longa experiência que vocês já têm com bambu, e dentro do tema de coleções, né? Ambos estão aqui na região sul do Brasil, ambos já vêm colecionando espécies de bambus há alguns anos, e eu gostei muito do tema, do título que o Marcos sugeriu, né? Fonte de inspiração e pesquisa. Eu acho que a coleção é muito isso, quando você vai numa coleção é muito inspirador. E o Marcos e o N, eu particularmente já fui muito beneficiado nos meus trabalhos de pesquisa, com ele sempre cedendo material, sempre com as coleções de portas abertas, e não só eu, como para outros pesquisadores. Eu e a Júlia já fomos diversas vezes lá no N, já coletamos todo tipo de material, desde a ponta da raiz até a ponta da última folha. E lá no Marx também eu já fui várias vezes com outros pesquisadores, coletar broto, coletar folha, coletar colmo. Então, já agradeço também por essas vezes que vocês cederam material para os estudos, para as pesquisas, né? Eu vou deixar que vocês falem mais da história de vocês. Eu conheço vocês dois há um bom tempo já, e eu considero vocês professores para mim no mundo do bambu. E o Marcos, também, em especial, é um dos meus grandes orientadores, junto com o Hans, ali, em toda a questão da Bambuski. Então, também já agradeço por todo esse apoio sempre. Tá? Então, eu já vou passar direto a palavra para o Marcos, vou colocar sua apresentação aqui, Marcos. Pedimos que você fale em torno de 20 a, no máximo, 30 minutos. Depois a gente vai para o N. E quem tiver interesse, conforme as dúvidas vão surgindo, vocês fiquem à vontade para colocar essas dúvidas no chat, e a Júlia está organizando o chat lá, e depois a gente abre a segunda hora do webinário aqui para debates com as questões que a Júlia vai passando. Ok? Então, muito bem-vindos a todos. Por favor, Marcos, fica à vontade. Boa noite a todos, então. Muito bom estar aqui, agradeço as palavras do Tiago. É muito bom realmente a gente ter esse espaço, né, para toda semana ter alguns especialistas em bambu falando do que a gente gosta, né? Esse assunto realmente é um assunto muito interessante para todo mundo. Apesar de, acho que a maioria das pessoas me conhecer, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Marcos Marques, eu tenho 60 anos, sou engenheiro civil, trabalho basicamente com construção, também tenho formação em permacultura na Austrália
e onde eu comecei a me interessar por bambu realmente, lá pelo ano 2000. E na volta para o Brasil, conheci as pessoas muito interessantes, muito interessadas no bambu também, como o Hans Klein, e a gente teve a oportunidade de começar a fundar a Bambusk já há 15 anos. Acho que esse assunto foi tema do primeiro webinário dessa série, que acho que já está disponível no YouTube, sobre as origens da Bambusk, lá nos idos de 2005. Quero agradecer também aqui a presença do professor Marco Pereira, que eu vi que entrou agora. Já vou chegar nele aqui na minha conversa. Então, o tema de hoje, coleções de bambu, fonte de inspiração e pesquisa. A questão da coleção é um assunto muito vasto, né? E já nas minhas conversas com o N, deu para ver muito claro que cada um tem a sua visão, tem a sua prioridade. No meu caso, eu como sou engenheiro, trabalho com construção, eu sempre focalizei o meu interesse no bambu em espécies que tivessem condições de ser usadas em construção. Comecei a estudar as espécies de bambu, cheguei no INBAR, né, que é a Organização Internacional de Bambu, e o INBAR tem uma lista de espécies prioritárias. Essa lista de espécies prioritárias também já foi objeto de estudo do professor Beraldo e do professor Marco Pereira, que está aqui com a gente. E o professor Marco Pereira foi o meu guru no início do meu tempo do bambu, quando eu estava procurando mudas, porque ele tem um trabalho pioneiro lá na Unesp de Bauru, onde ele tem um viveiro, um plantio com várias espécies. Então, eu tive o prazer de conhecê-lo lá atrás, lá em 2004, procurando pelas espécies prioritárias, né? Então, eu tenho aqui que dar o meu alô para o professor Marco Pereira e honrar ele, todo esse aprendizado que ele começou, não só comigo, como várias outras pessoas, inclusive ele é o patrono da Bambusk. Então, além de procurar as informações corretas e procurar também as mudas das espécies prioritárias, a gente tem que pensar muito também no local que a gente vai plantar. No meu caso, eu já tinha o sítio Vagalume, em Rancho Queimado. O sítio, para quem não conhece ainda, está convidado a conhecer. O sítio fica localizado na Serra Catarinense, a mais de 900 metros de altitude, com ocorrência de geada e também já houve a ocorrência de neve. Então, nós temos que ter toda essa adaptação das espécies, né? E a escolha das espécies, em primeiro lugar, né? Que normalmente são espécies que têm que ser resistentes ao frio e à geada, e as que não são, por motivo de ser uma coleção, né? Para a gente não ficar limitado, a gente vai se adaptando ao clima, aos microclimas locais, pontuais, para poder ter várias espécies. Então, eu no sítio Vagalume tenho 10 espécies exóticas e 2 ou mais nativas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas fotos das espécies que eu tenho lá e nós vamos conversando sobre alguns temas que, para mim, são muito importantes em relação às coleções de bambu. Tiagão, podemos passar. Então, na minha visão, o bambu, a gente estar num bambuzal é uma experiência muito maravilhosa. Eu realmente me sinto muito bem dentro de um bambuzal e a primeira coisa que a gente faz estando num bambuzal é olhar para o céu, olhar para cima, ter essa visão aí maravilhosa desses colmos de bambu indo em direção à luz. E essa questão de olhar para cima, né, de olhar para o céu, essa sensação que a gente tem quando a gente está dentro de um bambuzal é muito inspiradora. Como o Thiago falou aí, que realmente eu fiz questão de sugerir essa palavra no título do nosso webinário, porque realmente, para mim, estar dentro de um bambuzal
conhecer espécies diferentes, maneiras diferentes de usar o bambu, realmente é uma coisa muito inspiradora. E a gente sabe que os povos na Ásia levam essa inspiração para a religiosidade, para a espiritualidade. Então, o Tiago vai mostrar a próxima foto, e é um exemplo disso. Na Coreia, as pessoas têm centros de meditação dentro do bambuzal. Vocês veem aí um bambuzal de uma espécie alastrante, e as pessoas todas meditando dentro dessa ideia, né, da espiritualidade do bambu. Então, para a gente começar, eu queria apresentar o sítio para vocês. Você pode ir passando, Tiago, por favor? Aí vocês têm uma foto aérea do drone do João Palione, a quem eu agradeço por ceder essas fotos. Você vê ali a casinha, o galpão, é um sítio bem rodeado de mata. Eu comprei esse sítio em 96, ele era totalmente pelado, tinha acabado de ser queimado. Pode seguir. Aí, a partir de 2003, eu comecei a plantar bambu, como eu contei, com as mudas lá do professor Marco Pereira, da Unesp de Bauru. Aí você já vê os bambus começando a ocupar os espaços 3 a 4 anos após o plantio. Pode seguir. E, na sequência, você já vê uma foto de hoje. Essa foto acho que está meio escura. Pode mostrar a próxima, Tiago, por favor. Então, você vê aí, são as linhas, o terreno lá é muito acidentado, então eu acabei plantando em curvas de nível, né, seguindo a permacultura, né, a gente fez todo um aproveitamento do local. Então, vocês aí já veem a foto do drone do João Palione, você já vê todas as toceiras de bambusa ou dame já desenvolvidas, né, pelo clima que a gente tem lá no sítio. O bambu Zoldame foi o bambu que mais se adaptou, né? Vocês já vão ver na sequência das imagens. Então, aí eu estou entrando no bambuzal. Então, eu queria contar para vocês que, além dessa história da inspiração, né, da espiritualidade, o fato de a gente ter uma coleção de bambu proporciona muitos encontros, muitas pesquisas, tanto empíricas quanto acadêmicas. Como o Tiago já disse, o vagalume já foi visitado inúmeras vezes por professores e mestrandos e doutorandos da Universidade Federal de Santa Catarina para coletar todo tipo de material verde dos bambus e, com isso, alimentar suas pesquisas dentro da universidade. Isso, para mim, é uma fonte de orgulho enorme de saber que, de alguma maneira, o sítio Vagalume, o trabalho que a gente faz lá, está sendo fonte de pesquisa, fonte de conhecimento. Realmente, para mim, é muito legal. E, além disso, proporciona para a gente também fazer experiências empíricas, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí alguma coisa que a gente costuma fazer. Vamos seguir em frente, então. Uma das espécies mais interessantes que tem aí, acho que a imagem está meio pequena, mas é o Dendrocalamus asper, né, que é chamado de bambu balde. Ele é uma espécie muito interessante, rapidamente eu vou falar, porque é uma espécie que tem muito uso aqui no Brasil, né? É uma espécie que é muito boa para construção, mas no sítio Vagalume, por conta do clima, a espécie tem uma adaptação que fez com que os colmos não ficassem tão grandes. Ele sofre muito com a geada. Infelizmente, esse bambu sofre muito com a geada. Então, a minha opção foi usar o Dendrocalamus asper para fazer broto de bambu. Então, a gente faz o broto de conserva, vocês veem aí na foto, que é um broto maravilhoso. Em breve, esperamos poder comercializar. Por enquanto, a gente está nos testes de uso mesmo. Vamos em frente. Aí vocês estão vendo outra espécie, que é o Guado achacoensis. Tá? Vocês me veem ali na foto da esquerda com um broto maravilhoso. E a questão
Acho que o Marcos caiu. Entrei de novo. Estou aqui. Então, o guarda chacoense, estão me ouvindo aí, Tiago? Tiago? Sim, eu te ouço. Sim. Tá, obrigado. Então, a gente no começo, aquela história que eu estava falando da adaptação das espécies ao clima local, ao solo, às condições locais, o guardo angustifolia foi plantado e não conseguiu se desenvolver. Entretanto, o guarda chacoense, que vocês veem aí, que é uma espécie, né, dita nativa aqui da América do Sul, ele conseguiu se adaptar nos microclimas mais quentinhos, mais protegidos do sítio, né? Então, é uma espécie muito interessante, muito forte, poderosa para a construção e que, finalmente, depois de vários anos, consegui estabelecer uma torceira. Para vocês terem uma ideia, esse bambu que está aí, ele foi plantado nos primórdios, lá em 2005, de semente, muda de semente do Guilherme Gaio, do Taquara Rendá, do Paraguai. Pode passar, Tiago. Então, a espécie que melhor se adaptou no sítio vagalume é o Bambusa oldami. É um bambu muito reto, ele chega a 7, 8, 10, 11 centímetros de diâmetro, o broto é muito bom e o bambu é muito lindo, maravilhoso. Como esse bambu é o bambu que a gente tem mais, né, foi o mais adaptado lá, é o bambu que eu uso para fazer vários experimentos. Como eu estava dizendo, né, uma das coisas mais legais da gente ter uma coleção é poder brincar com os bambus, poder experimentar. Então, passa, Tiago, por favor. Além de comer o broto, eu brinco, né, como engenheiro. Sabe como é que é engenheiro? Quadrado, tem uma mente quadrada, né? Então, eu fiz uma forma quadrada e coloquei o bambu quando estava saindo o broto, né? E vocês veem ali do lado, com a minha mão, do ano passado. Então, eu já estou fazendo uma torceira onde vários comos saem quadrados para futuramente poder fazer algum tipo de artesanato, alguma coisa assim. Estou fazendo experiências. Uma outra experiência também que eu fiz esse ano, até com bambus oldami, foi cobrir os brotos com uma camiseta velha. Então, quando o broto cresce, ele não recebe imediatamente os raios do sol. E, com isso, ele produz menos lignina, ou ele retarda a produção de lignina, que transforma ele, vamos dizer assim, em madeira. Me desculpem aí os químicos, eu estou falando numa linguagem bem coloquial, bem de leigo mesmo, mas esse broto ele ficou muito mais macio, muito mais tenro, o aproveitamento dele em termos de quantidade, né, que pode servir de alimento, aumentou muito. Então, é uma experiência que eu e o Tiago, inclusive, pretendemos levar para a academia como, né, um estudo mais científico. Pode seguir, Tiago. Então, outra experiência empírica que eu faço já no sítio há bastante tempo é produção de mudas, né? E a gente vai testando métodos alternativos. Esse aí é o resultado de uma experiência que eu fiz lá com as mudas, com os bambus que ficam dentro do lago. E depois, mais ou menos de um mês e pouco, você vê que dentro d'água, submersos, eles desenvolvem um sistema radicular bem interessante. E depois essas mudas foram para os vasos e se desenvolveram super bem. Pode seguir em frente. Bom, aí vocês estão vendo um bambu também maravilhoso, que é o Dendrocalamus latiflorus, e seus brotos espetaculares. É um bambu muito lindo, muito reto, muito grande também, que se adaptou no clima difícil lá da Serra Catarinense, né? E é um bambu que eu recomendo para todo mundo que quer plantar, é um bambu espetacular. É um bambu, a única dificuldade dele é a gente reproduzir, criar mudas dele, né? Eu acho que uma das funções que a gente percebe numa coleção de bambu
é exatamente essa, é a gente ter a prática de criar novas mudas. Quer dizer, a gente funciona como uma matriz. Cada espécie dessas é uma matriz que a gente faz mudas e vende essas mudas para ajudar na manutenção do nosso trabalho, né, como na coleção de manutenção, e também para disseminar o uso, para multiplicar a ocorrência desses bambus que são tão espetaculares, tão úteis, né, desde alimento até construção. Então, acho que é uma das principais funções da gente ter uma coleção de bambu. Tenho certeza que o N concorda comigo, tanto ele quanto eu, a gente vende as mudas das nossas matrizes. Então, isso é uma coisa muito legal, porque eu costumo até pedir para as pessoas que vão comprar minhas mudas para ir até o sítio, para a pessoa ver a toceira já adulta, para conhecer melhor, para a gente conversar sobre bambu, que também é uma das funções, outra das funções, né, de ter uma coleção. É você ter essa felicidade de poder compartilhar conhecimento com as pessoas, você poder disseminar a cultura do bambu, tanto para pessoas leigas que nunca viram um bambu, como vários vizinhos meus que visitam o sítio e ficam maravilhados com o poder daquela planta, com a dimensão, a altura, o poder de recuperar o solo. Todo mundo sabe, o meu sítio era um solo pobre, um lugar que tinha sido queimado totalmente. Quando eu comprei era um pasto queimado, e hoje vocês viram aquelas fotos ali de drone, é um lugar verde maravilhoso, com muita vida, muitos pássaros. Então, isso tudo a gente vai aprendendo com o passar do tempo e com essas visitas que aparecem no sítio. Eu já tive o prazer de receber na minha coleção lá no sítio Vagalume estudiosos como o próprio Tiago, o pessoal da universidade, como estudiosos que vieram da China fazer visitas ao Brasil, como o Moisés, lá de São Paulo, como o Tom Bolato, nosso finado, querido, estimado amigo. Então, tantos outros, que me perdoem quem eu não estou lembrando. E então, é uma coisa muito legal, muito legal. Segue em frente, Tiago. Tiagão, pode ser a próxima. Então, a gente está... Peraí. Bom, aí vocês veem a espécie... opa! Isso, essa espécie da direita é o bambus oldame, tá? Esse bambu oldame está bem desenvolvido, ele fica na entrada do sítio, e bem ao lado vocês veem aí uma outra espécie, que é o bambusa multiplex. É um bambu também muito interessante para divisas, né, para cerca verde, é um bambu muito legal também, tem vários usos no artesanato, e é um dos bambus que eu tenho lá na minha coleção. Pode seguir. Então, pelo clima que a gente tem no sítio Vagalume, o bambu ideal para ser plantado lá é esse aí, é o bambu alastrante. Nesse caso, é o Philostax bambusoides, que a gente chama de Madak. A gente sabe aqui em Santa Catarina que ali na Serra Catarinense o clima, né, o clima temperado, é ideal para esse tipo de bambu. Porém, esse bambu é um bambu alastrante. Então, vocês devem saber, né, que o rizoma dos bambus alastrantes percorre distâncias enormes. Estudos dizem de 6 a 10 metros em todas as direções, todos os anos. Então, é um bambu que tem um risco ambiental e que a gente precisa ser muito cuidadoso. Eu me lembro bem que o professor Marco Pereira, nas vezes que visitou o sítio, sempre me dizia que era o bambu que eu deveria plantar no sítio. Mas eu, como permacultor, né,
insistia em plantar espécies entolcerantes, que são espécies onde a gente tem muito mais controle sobre o desenvolvimento da planta, sobre a ocupação do solo. Aí eu tive o prazer e a honra de ser convidado pelo governo da China para fazer um curso, estudar bambu na China, onde eu tive por 2 meses em 2009. E visitamos vários plantios, vários museus, vários jardins botânicos, e lá eu vi que existem métodos, né, que permitem você fazer um plantio de uma espécie alastrante com segurança. No meu caso, né, o que eu fiz lá foram as valas. Aí na foto acho que não dá para perceber as valas, mas tem uma vala em volta de todo o plantio. Na verdade, dentro do design do sítio, de um lado tem um lago, do outro lado tem um rio, e dos outros 2 lados eu fiz uma vala que é sempre limpa, e quando o rizoma aparece ali, eu costumo tirar ele e transformar ele em muda. Ele não costuma atravessar aquela faixa do ar ali, aquele ar, né, aquela parte que tem ar que ele não consegue resistir. Então, plantei na volta da minha viagem para a China, do meu curso lá no CBRC, plantei o Madak e veio muito bem, é um bambu maravilhoso, muito reto, o broto também é muito delicioso, e tenho sempre essa preocupação ambiental, né, dele ser invasivo, então eu estou sempre ali cuidando das valas, limpando e mantendo as valas. Pode seguir, Thiago. Então, como eu falei, uma das coisas que a gente faz, né, naturalmente, é fazer muda. Então, eu tenho um viveiro onde a gente faz vários tipos de muda das espécies que eu tenho lá, e também a gente faz cursos, faz mutirões. Agora, antes da pandemia, alguns meses atrás, nós fizemos uma reunião, bastante gente da Bambus que teve lá, e nós fizemos muitas mudas, foi um dia muito gostoso. E assim que acabar esse contratempo aí de saúde, com certeza nós vamos começar a nos reunir novamente no sítio para fazer muda, para fazer broto, para ter toda essa experiência conjunta. E, na verdade, para finalizar, vai, Tiagão. Eu quero prestar minha homenagem para o Tiago, nosso presidente, que realmente foi o pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina que mais vezes esteve no sítio Vagalume, coletando todo tipo de material biológico, se interessou muito, me ajudou muito a conhecer os meus bambus, e nós estamos em constante parceria. Agora estamos conversando sobre esse estudo dos brotos de bambu, estamos conversando sobre outros métodos para a gente fazer mudas, como alporquia, alguns métodos que a gente está estudando que estão sendo feitos na Tailândia, muito interessantes, de usar todas as gemas ainda vivas no colmo, né? Então, são estudos que a coleção permite que a gente vá fazendo e vá desenvolvendo e vá multiplicando e vá compartilhando, e acontece da gente ter esse crescimento todos juntos. Olá, Tiago, eu levei um pouquinho menos de 20 minutos, mas eu acho que é válido para a gente deixar mais tempo depois para as perguntas e a gente interagir com as pessoas. O que você acha? Perfeito, Marcos. Obrigado. Então, obrigado pela sua apresentação. É muito bom rever o sítio Vagalume, mesmo que por fotos. Estou louco para ir lá de novo. E sempre que você deixar, eu vou estar lá. Obrigado pela homenagem. Eu vou com muito gosto lá e na verdade, é muito bom para mim, porque eu aprendo muito e também tenho material para poder seguir testando minhas coisas. Infelizmente, acho que faz parte da pesquisa, muita coisa que eu coleto lá nem sempre dá certo de primeira, nem de segunda, mas a gente continua tentando e você está sempre disponibilizando material. Então, obrigado mesmo. Eu só queria citar uma última coisa, Tiago e amigos, que eu não falei,
foi que numa dessas visitas de um especialista chinês, né, que estava visitando o Brasil aqui, inclusive teve lá no teu laboratório também no campus, né, no CCA, eu descobri que a gente tem várias espécies nativas, algumas até ainda não identificadas, aparentemente, né? Então, a gente tem espécies de Chusquia, a gente tem espécies de Merostax, que são bambus ainda não domesticados, vamos dizer assim, são bambus que ocorrem naturalmente, né? Endemicamente às vezes, e que a gente ainda não conseguiu tirar uma muda e fazer uma reprodução dele. É uma outra coisa que a gente pode ter como campo de estudo e pesquisa. Era isso. Muito obrigado. Boa, Marcos. Você vê que os bambus te agradecem, né? Você fez uma coleção num lugar que você já ganhou, já começou a coleção com algumas espécies nativas que são as mais complicadas do pessoal colocar em coleções. Né? Que bom, né? Então tá, vamos já passar direto a palavra para o N. Eu gostaria de lembrar o pessoal para ficar à vontade para colocar as perguntas para o Marcos, ou colaborações, ou outras ideias, coloquem no chat. A Júlia está organizando essas questões lá. Bem-vindos ao pessoal que foi entrando ao longo da apresentação do Marcos. E vamos direto para... A Júlia está colocando os contatos ali do Marcos, quem tiver interesse. E vamos direto para a apresentação do N. N, tudo certo por aí? O N, clica na sua imagem ali e... Isso. Tá pronto. Só que eu não consegui acessar as fotos, né? Mas você não estava vendo a apresentação? Eu vi a apresentação, mas não consegui acessar as fotos. Eu entrei pelo chat, tentei, mas não consegui. Bom, depois o Marcos me mostra as fotos. Boa noite a todos, então. Agradeço a Bambusca por ter me convidado a participar, né? E ia falar um pouco sobre esse assunto que me agrada muito, sempre me agrada muito falar sobre bambu. E eu queria, assim, fazer uma breve apresentação para as pessoas que não me conhecem. Eu sou bioquímico, sou formado em bioquímica lá em Santa Maria, sou de Bagé, mas sou formado em Santa Maria em bioquímica. Fiz pós-graduação em bioquímica aqui na URGS, e sou especializado em alimentos e, por uma ironia, sou especializado em conserva, alimentos em conserva. Oh. Mas não exerço. Inclusive, tive uma passagem em Campinas, numa área específica dessa área lá, mas eu não desenvolvi minha vida profissional noutra área e acabei saindo fora da parte de embalagens, que era o meu ponto forte na época profissional, e o próprio desenvolvimento de produtos também. Bom, depois saindo dali, eu fui gerente industrial da Melita do Brasil, na fabricação de filtros para café. E ali, nessa fase da minha vida profissional, eu cheguei a trabalhar com bambu, com a fibra, com a celulose de bambu. Né? O Klein sabe disso. O Klein, nós somos meio contemporâneos dessa época daqui da área de celulose aqui no Sul. E eu trabalhei com essa fibra de bambu num mix para fazer o filtro de café. Mas nessa época nem me passava pela cabeça entender de onde vinha aquela fibra, né? E assim eu fiquei por um longo período. Acabei me interessando por bambu de uma outra forma e aí comecei a me desenvolver nessa parte muito tempo depois.
Então, tudo começou ali pelo ano 2000, também mais ou menos na época que o Marcos falou que estava começando. E por outra ironia, também foi em Florianópolis. Eu fui passear na casa de uns amigos lá em Santo Antônio, de Lisboa, e aí vi de longe uma taquara flutuando, assim, um objeto flutuando longe. Aí eu perguntei para esse meu amigo, tem uma casa que dá frente para o mar, né? E aí eu perguntei, o que é aquilo lá? Ele disse, aquilo lá é uma taquara que se desprendeu daquelas estruturas onde os produtores de ostras desenvolvem suas matrizes ali. Aí eu digo, é curioso, vou buscar, me parece ser grande. E fui lá e peguei aquela taquara enorme, tinha mais de 2 metros, e era de bom diâmetro, assim, ela tinha uns 10, 11 de diâmetro. Aí eu peguei aquela taquara e trouxe. Aquilo estava muito fedorento, porque estava cheio de craca, né, de ostras ali. Eu deixei secando no sol durante, sei lá, 15 dias e não adiantou, tive que sacar para trazer aquilo para Porto Alegre. Aí eu trouxe aquilo para Porto Alegre e eu trouxe aqui para o sítio, inclusive, e deixei aquilo no sol por um longo período até passar aquele cheiro. Coloquei tudo que foi tipo de produto e não passava o cheiro. Bom, aí eu usei aquela taquara. Eu tinha ido, um ano depois disso, eu tinha ido para fora e eu comprei num shopping lá em Los Angeles, na casa, eu tinha visitado minha cunhada que morava, comprei uma bombinha, dessas bombinhas de aquário, que tinha para vender numa banquinha no meio do shopping. Aí eu peguei aquela bombinha e trouxe para Porto Alegre. Trouxe para Porto Alegre e aí, quando eu voltei, peguei aquela taquara que estava ali, mais a bombinha e fiz uma fonte de bambu. Né? Bom, aí, eu digo, mas isso aqui é uma fonte de renda. Como eu já estava no INPS nesse período, né? Já era já era aposentado, então eu estava com o saláriozinho do INPS, digo, vou completar a renda. E comecei, então, a fazer fontes. Né? Então, aí a coisa foi se desenrolando e eu fui fazendo fontes para vender. E tinha uma boa saída, consegui vender aqui no shopping e tal. E aí, então, a coisa começou a trancar, né? Porque, no momento, eu tenho aí algumas fotos, a Júlia pode mostrar aí, é a Júlia que está mostrando as fotos. Aparece as fotos aí? É o Thiago agora. Ah, Thiago, fotos. Aí tem uma série de fotos aí, mas é muita coisa, então passa meio ligeiro, né? Criei esse site na internet, criei um site e aí então comecei a vender pelo site. E essa brincadeira foi para uma quantidade de fontes, assim, eu tinha encomendas, eu não conseguia dar vencimento. E aquilo começou a dar uma produção muito boa, e aí, como era um processo manual, tinha que fazer aquilo artesanalmente, eu fazia 3, 4 em série, e levava 4, 5 dias produzindo as fontes. Então, não era uma coisa que eu conseguia desenvolver com muita habilidade, com muita produção. Né? Só sei que isso, com o passar dos anos, esses dias eu estava verificando meus achados e perdidos aqui no sítio e encontrei um sem número de ponteiras dos motorzinhos das fontes que eu tinha tirado. Isso é, sei lá, 500 ou mais. Né? Então, eu produzi muitas fontes nessa época. Só que trancava numa coisa. As fontes não tinham... Eu precisava do bambu de grande diâmetro. E aqui no Rio Grande do Sul, o bambu de maior diâmetro que tinha aqui era o Bambusa tuldoides. Alguma coisa
muito pouca coisa de que se conseguia aqui de bambus vulgares, porque bambus vulgares vêm bem até aí, Santa Catarina, por aí. Daí de Santa Catarina para baixo, ele perde as pontas, ele não se desenvolve, ele fica com um bom diâmetro, mas ele não se desenvolve varas grandes. Então, eu já tinha começado a plantar esses bambus aí, para fazer obter esse resultado, né, para fazer as fontes. E digo, não, vou ter que partir para uma outra alternativa. Então, fui procurar no mercado onde que eu conseguia bambus de maior diâmetro. E aí, então, eu fui pelo mesmo caminho que foi o Marco Pereira. Um amigo aqui de Porto Alegre me disse, olha, lá em Bauru tem um cara que vende mudas. Então, eu vou mandar vir umas mudas de bambu gigante lá. E então, quem sabe tu compra junto. Aí nós compramos. Ele comprou e eu fiquei com uma parte, ele ficou com a outra. E eu trouxe para cá, então, o Dendrocalamus giganteus, né, que era o nome que tinha ali, naquela época. O Marco está me ouvindo aí, ele sabe do que eu estou falando. E aí e veio também alguns oldame, e foram basicamente essas duas espécies. O oldame que tinha um diâmetro bom, ele tinha um diâmetro, iria ter um diâmetro de 10 ou mais, e o giganteus, que seria um bambu de grande diâmetro para fazer as fontes. E aí eu coloquei isso tudo no chão. Lá, mais ou menos, isso foi em 2000. Só que está um pouco alternada a minha sequência aí, Tiago. Mas podia colocar aquelas fotos daquela plantaçãozinha em linha que está bem abaixo aí. Lá depois das visitas. Dá para ver, Tiago? Oi, Tiago. Espera aí, Eni. Desculpa. Depois das visitas, depois que terminam as visitas, eu perdi a sequência. Tá, eu já vou alcançar aqui para você. Depois das visitas, então tem uma primeira imagem, que são as mudinhas plantadas no chão ali. Tá, ok. Isso foi em 2002, eu plantei aquela sequência de mudinhas ali perto da cerca ali. Vocês veem ali, tem um ou dois foram que eu trouxe de Santa Catarina, que eu já tinha trazido essas mudas de Santa Catarina. E aí o resto da sequência são oldame e asper. Um pouco mais de meio metro, algumas tinham 60 centímetros, 1 metro mais ou menos. Tá? Aí logo abaixo, na próxima foto, Tiago, tu já vê ali na próxima foto, já isso foi adiante, já foi em 2009, elas já estavam assim. Observem ali que tem 3 bambus que se destacam, aqueles 3 verdes que se destacam, bem altos. E à direita tem um que está meio assim, meio lusque-fusque. Isso aí foi numa acabada, logo após uma geada, em 2009, muito forte, que é os bambus vulgares, aquele que aparece na outra foto anterior ali, o primeirinho ali. E aqueles 3 verdes são os oldame. E os pequenos que estão entre eles são os giganteus, entre aspas, que não eram giganteus, que eram asper. Bom, então, na próxima sequência, ali tem pula essa, Tiago, que tem a estradinha, aí está como ele está hoje, aqueles bambus lá. Dá para ver, né, Tiago? Essa? Eu não consigo enxergar as fotos daqui, porque eu não consigo acessar as fotos
pelo que eu estou vendo. É uma depois daquela que tem uma estradinha que aparece Essa. é uma que aparece os bambus grandes já, né? Bom, aí é como está hoje. Então, houve uma evolução muito grande dos Oldame ali naquela região, naquela área ali, e os Asper, eles praticamente ficaram do mesmo tamanho. Se vierem hoje aqui ver, os Asper estão não tem mais do que 3 metros de altura, 4 metros de altura, nesse lugar onde eles estão ali. Tá? Ou seja, essa foto, onde aparecem todos eles ali com os nomes, tá? Estão com os nomes ali embaixo. Esse lugar aí é um lugar muito seco no verão e muito frio, porque ele é aberto no inverno, aberto para geada. É um lugar muito úmido no inverno, na época das chuvas, ele praticamente é alagadiço. E tem todos os fatores de todas as condições climáticas possíveis ali. E a insolação dele é bem boa ali, porque ele pega sol praticamente em cima no verão e ao norte em todas as mudas ao mesmo tempo. Então, Penny, isso aí me serviu para a experiência, como fala Tiago. desculpa te interromper, vamos só fazer você acompanhar a apresentação, que eu acho que vai te ajudar, né? Aí no seu celular, clica onde tem 2 bonequinhos ali, o número 26. Não tem. Não tem? Clica. Tem, Achou? tem. Me procura meu nome aí. Tenho, já cliquei na. Tá, parece 3 coisinhas aqui. Não, procura o nome dele. Tá aqui o teu nome. Clica na minha foto ali até aparecer um alfinetinho. Tá, apareceu o alfinetinho. Você está vendo a apresentação? Não, só aparece Então, a tua foto. vai ter um outro Thiago Santos Jornal. São 2. Eu tenho 2 nomes aí. Tenta no outro. Agora sim. Está vendo a foto. apresentação? Agora estou vendo. Ótimo. Agora ficou bem melhor. A apresentação do Marcos, eu perdi todas as fotos, não consegui. E eu estava perdido na sua apresentação aqui. Bom, então agora vai ser melhor mesmo. Então, assim, aí vocês podem ver, então, nessa foto aí aparecem 3 touceiras que se destacam, essas mais altas, são as de Oldame, e as outras são, a primeira à direita da foto é o Bambusa vulgaris, que já está sofrido ali com a geada, aparecem umas folhas muito secas, e depois os Asper, que são os do centro, todos pequenos. E assim eles estão até hoje. Então agora, Tiago, tu pula uma foto, a próxima. Isso é como está hoje. Tá? Essa é a visão que se tem hoje, passados aí 18 anos que estão no chão, essas mudas aí. Tá? Bom, simplesmente Asper não tem nenhum aí. Tu não enxerga Asper, tu só enxerga o Oldame dessa vista aí. Os Asper sumiram. Eu tive que tirar algumas mudas offset daí, dessas Asper, que ainda estão lá, né? Tirei e levei para uma outra área. Que quem conhece aqui o bambu plástico sabe onde é que elas estão. Elas estão numa outra área. Eu tenho aqui 1 hectarezinho e pouco, né? Pequena área aqui. Mas eu consegui transportar para um outro lugar onde eu consegui fazer com que os Asper desenvolvessem com um diâmetro regular, pelo menos em torno de 18, 20 centímetros. Mas, de qualquer forma, o Asper aqui onde eu estou, aqui no Rio Grande do Sul, ele se desenvolve em alguns lugares bem, mas aqui onde eu estou, onde praticamente é meio quase pampa aqui, né? Aqui ele perde as pontas. Ele desenvolve bem, com todo o diâmetro, mas ele perde as pontas. Então, não é uma coisa assim, em certas áreas ele vai bem, em outras áreas ele não vai. Quem vai bem mesmo aqui e não sente nada, assim como disse o Marcos aí,
é o Oldame. Esse pode sofrer todas as agruras do mundo, que ele continua com todo o poder, né? Ele não perde as pontas, ele fica muito, muito reto, sempre verde. Agora nós tivemos aqui praticamente 90 dias sem chuva. Foram 90 dias assim, para não dizer que não choveu nada, foi 8 milímetros. Né? E eu não perdi nem um áspero, nenhuma toceira. É claro que eu tenho irrigação, né? Então eu tenho esse lado aí que tem que contar, né? A irrigação ajuda bastante, mas é uma irrigação assim bem superficial, porque são muitas mudas. Eu tenho 70 espécies aqui. Vejam aí está o asper que eu trouxe de lá daquelas 6 mudinhas que tinha lá no meio dos Oldame. Tá? Ele está aí com todo o gás. Tá? Então, esse verde todo que vocês veem aí, né? Aí tem uma outra vista, aí é uma vista bem ampla. Sobre o centro estão os asper, bem no centro da foto. Tá? Estão os asper, dá para se destacar lá. E à esquerda tem um alto à esquerda, no centro da foto, à esquerda, tem um alto que é Oldame. Então, aí nesse local aí eu tenho praticamente toda a minha coleção, são 58 espécies no chão já colocadas, e dessas 58 eu tenho mais 12 que estão dentro de viveiro, e não, ou melhor, essas 12 não estão identificadas. Tem algumas das não identificadas que já estão no chão também. Bom, vamos voltar um pouquinho às fotos, Tiago, ali para trás, porque como eu pulei, né? Volta ali para antes das visitas. Ali eu quero falar sobre o viveiro, né, e a água. Bom, então tá. Lá onde aparece um primeiro viveiro viveiro, até botei entre aspas o viveiro, né? Esse foi o primeiro viveiro. Como eu estava começando a desenvolver, a partir daquelas matrizes que vieram lá do mar, eu comecei a desenvolver mudas, né? Porque isso aí já está. Nós já estamos aí 4 ou 5 anos, 4 anos já na frente, já daquela época que foram plantadas as primeiras. Então eu comecei a tirar mudas daquelas minhas matrizes, né, do mar, né? E comecei a desenvolver as mudas aí. Eu tinha essa vantagem de que as mudas já nasciam no lugar ruim. Frio, geado no inverno e calor no verão. Aí adiante, tive que botar uma caixa d'água, né, para poder alimentar. Vejam isso aí. Essa foto aí, ó, não tinha nenhum bambu aí. Isso aí não se enxerga mais nada agora. Nem a caixa d'água a gente não enxerga. Né? O Tiago conhece aqui, né, Tiago? Sim. E esse lugar aí é onde hoje eu tenho toda a minha coleção. Tá, pode passar aí, Tiago, uma. Bom, falando em água, né, começou a faltar água. Vejam à direita que aí a cor já está um pouco diferente. Né? Aí já tem aqui à direita toda a minha volta. Eu tenho alastrante, né? Eu tenho 7 espécies de filostaques aí, né? Eu tenho, então tudo isso está contido com barreira, né? É muito difícil, até mesmo para separar um do outro. Eu tive que fazer aquele buraco, né? Imenso, que virou esse lago que está aí abaixo na foto, né? Hoje eu tenho aqui 3 lagos iguais a esses, tive que cavar mais 2, né? Porque com essa quantidade de mudas que eu tenho plantado aqui na minha coleção, eu não conseguia, com a água do poço artesiano, que eu tenho um poço artesiano, que é para, na emergência eu uso, mas eu comecei a juntar água de chuva, né, para esses lagos. Tive que colocar por cima uma vegetação de plantas aquáticas para poder dar uma purificada nessa água, que era água que vinha de valeta e de tudo que é lugar. Eu trago água e levo para aí. Então, esses lagos, os 3 juntos, me garantem aí 90 dias sem chover. Tá? Se der 120 dias, aí eu vou para o poço artesiano.
né? Bom, aí tem a foto do viveiro, como ele é hoje. Ali ele estava em construção, na época estava sendo terminado, ele está vazio lá dentro, né? Mas vocês vejam no fundo que já começou a aparecer uma vegetação que antes não tinha nada, era tudo vazio, né? Pode passar aí, Tiago. Bom, aí é o viveiro, né, por dentro, só que isso aí, né, é foto para botar no catálogo, né? Porque, né, Tiago? O Tiago conhece, é foto do catálogo, porque hoje eu tenho isso aí muito cheio, né? Essas instalações a seguir aí são o sistema todo eu tenho uma torre, aquela torrezinha que era com 4 pauzinhos que vocês viram ali com a caixa d'água em cima, virou uma torre de pedra de 8 metros de altura, né? E lá dentro está todo o sistema de irrigação aí bem caro. Então, quando me perguntam por que as minhas mudas são caras, eu mostro isso aí. Por isso que, ao contrário do que o Marcos falou lá, né, que gosta de ver, para que o pessoal veja, eu levo o pessoal para olhar lá, para não chorarem o preço da muda na hora de pagar, né? Porque aí eles veem que não é fácil manter uma estrutura dessas toda lá funcionando, né? Então, adiante, aí todo o sistema de bombeamento da irrigação, são 4 linhas de irrigação, mais a do viveiro, aí o sistema de automação, bem à esquerda ali, ó, eu deixei um pedacinho da foto, bem à esquerda, está vendo ali, na frente de algumas touceiras, não são de todas, eu tenho esses bicos aspersores que fazem 360 graus, então eles pegam várias touceiras, né? Esse é um sistema de irrigação automatizado. Aqui à direita está o painel, eu muitas vezes opero ele manualmente, né? Então, isso aí. Então, está aí a estrutura toda operando, né? Por enquanto. Tá? Tudo isso aí que eu montei aí, tá? Eu fui me entusiasmando com os lugares onde eu ia. Então, eu fui visitando durante esses longos 16 anos, 18 anos, né? Desde 2002, fui visitando, visitando colecionadores, participando de eventos, participando de atividades, algumas aqui no país, outras fora do país. E como eu tinha um amigo muito participativo e muito atento ao bambu, que era o Mark Max, ele tinha um site, tem ainda, esse site existe, né? Ele tinha um site na época que não tinha WhatsApp, não tinha internet, mas não tinha essas coisas todas que tem hoje, as facilidades. Então, nós interagíamos muito com esse site e ficamos amigos. E ele me proporcionou muitas visitas lá nos Estados Unidos e me apresentou todos os colecionadores de lá. Então, praticamente todos eu fiquei conhecendo, alguns através de contato somente virtual, e outros eu tive a oportunidade de visitar, né? Essas visitas, então, elas serviram para me estimular, né, a dar prosseguimento naquele sonho que era desenvolver uma grande coleção, né? Então, vamos adiante. E isso aí é uma coisa bem interessante, é um projeto que eu visitei lá em Washington, estado de Washington, lá no oeste dos Estados Unidos, no noroeste. É um projeto muito interessante, feito pela Daphne e o pessoal da Universidade de Washington. Eles desenvolveram vários tipos de filostates. Isso aí é o projeto original, eles me deram lá a cópia do projeto. Todos os filostates alinhados, né, separados por barreira entre si, numa área de mais ou menos, digamos, 50 por 50, ou talvez um pouco mais, metros quadrados. E eles plantaram isso com um objetivo:
de desenvolver na região deles lá, que é uma região fria, muito fria, noroeste dos Estados Unidos, quase Canadá lá, um projeto para desenvolver brotos de bambu e escolher qual desses brotos seria qual desses tipos, qual dessas espécies, né, teria o melhor desempenho, daria a melhor produção. Então, eles plantaram todos na mesma época, todos com a mesma, todos são filostaques, praticamente todos com as mesmas características, com as mesmas condições. E dali eles escolheriam, né, o tipo de bambu que mais seria adequado para desenvolver a produção de brotos na região e ali espalhar aquilo pelos produtores, pelos interessados, para poder alimentar os restaurantes dos Estados Unidos, principalmente daquela região, porque todo o broto de bambu vinha da China e lá a comida chinesa é muito desenvolvida nos Estados Unidos e eles precisavam, então, compor um custo menor para poder alimentar os restaurantes com a produção. Essa aí é a Daphne, o projeto Puyallup se chama, quem quiser ler, está ali o nome, é só botar na internet, vai conseguir ler sobre esse projeto, né? Pode passar, Tiago. Isto aí foi uma das coisas mais gratificantes um lugar mais maravilhoso que eu já visitei. E essa pessoa aí é o Yves Cruzet. Esse cara aí é lá na Europa, em Portugal, em Odemira, em Portugal. Eu e a minha esposa fomos visitá-lo. Ele é uma pessoa atenciosa, é um entusiasta, é um apaixonado, ele tem tudo de bom. Cara, com relação ao bambu, o cara é só bambu. Então, só que é o seguinte, né? O viveirinho dele é um pouco diferente do meu, né? Mas eu fui até eles porque lá a região de Portugal onde ele estava tem algumas características que me interessavam e eu queria que ele me orientasse, porque isso foi bem no ano que eu estava montando o meu viveiro. Então, eu queria que ele me orientasse com relação ao viveiro. Observe, em cima do viveiro dele é aberto, não é plástico. É todo aberto o viveiro. E Portugal não é um país quente, né? E isso era uma coisa que me servia de modelo para poder desenvolver o meu viveiro aqui. Ao invés de que muita gente pensa, o viveiro tem que ser uma coisa fechada, toda de plástico, e ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que tem geada e etc. O meu não tem plástico nenhum, o meu tem umas cortinas que eu posso levantar e baixar, mas em cima ele é aberto e nunca a geada fez nada nas minhas mudas. As minhas mudas no inverno, elas se desenvolvem dentro do viveiro como se estivessem na rua. Né? É claro que eu tenho algumas proteções, como se estivesse em pleno sol. Eu tenho uma proteção em cima que dá um certo resguardo para a geada. Né? Eu fiz questão de botar esse slide, porque vocês olhem, essa foto, eu tirei essa foto dele, mostrando para mim a produção de filostaques pubescens, só que olhem a expressão do cara. Então, eu fiz até uma dedicatória e escrevi para ele que não dá para ler porque está muito pequenininho aqui para mim, mas ele nos recebeu muito bem, ele nos fez me mostrou toda a coleção dele, nós tivemos lá, chegamos num dia, ficamos um dia pelo mês, saímos no outro. Então, praticamente 2 a 3 dias, e ele tem uma coleção maravilhosa, uma produção exemplar, um lugar que quem for a Portugal tem que ir. Né? Tem que ir. O Yves Cruzet, só para fazer um esclarecimento, ele era... É francês. Ele é francês, ele é casado com a dona da ProFrance, né? E aí eles se separaram e ele então montou em Portugal esse viveiro lá. Aí nós temos que é isso aí. Peraí, Tiago. Deixa eu ver.
Isso são uma foto que eu tirei lá, agora me lembrei. Isso aí é o bambu Oldame. Eu já estava produzindo o Oldame aqui, né? Então eu fui lá e tirei e vi a foto dele, da produção de Oldame dele lá. Eles produzem bastante Oldame lá, pelas mesmas razões que nós produzimos aqui no sul, eu e o Marcos, né? Que é o bambu para o frio, né? Aí é um outro local, esse local aí é um outro local interessante. Esse aí é o Dendrocalamus giganteus. Vejam atrás, comparem o Dendrocalamus giganteus para o Dendrocalamus asper, né? Com o asper. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Completamente diferente. A minha mulher está contando meus minutos aqui, o Tiago vai ter que me cortar. O Dendrocalamus giganteus, lá em Vista, na Califórnia, na coleção do Ralph Evans. Isso aí é um outro colecionador maravilhoso. O cara é uma gente muito fina, me recebeu a minha esposa também. Eu já tive várias vezes lá, e visitando ele, ficamos amigos até hoje, e daí eu comecei a fazer fotos, né, comparativas da coleção dele com as minhas, né? Então, muitas identificações de espécies eu fui fazendo com fotos. O pessoal que trabalha com taxonomia não gosta muito de identificar por fotos, e eu concordo. Eu acho que tem uma série de outros detalhes, né? O Beraldo está aí e sabe também, né? Tem detalhes muito mais técnicos que conduzem a gente a um raciocínio muitas vezes errado, analisando simplesmente fotos, né? Mas, como eu não sou taxonomista, a arma que eu tenho é essa, né? Então, eu fotografo muito, eu tenho milhares, eu não tenho centenas, eu tenho milhares de fotos de bambus, inclusive fotos de detalhes, de fotos macro, né, que me conduzem a fazer, que me proporcionam fazer essas comparações, né? E daí, então, eu comecei a fotografar os giganteus para poder comparar com o Asper, que tinha aquela confusão aqui, lá na década passada, tinha uma confusão muito grande entre Asper e giganteus aqui, justamente por chamarmos o giganteus de bambu e o Asper de bambu gigante. Então, isso é uma coisa que nós devemos terminar. Então, esse aí é o Ralph Evans, lá em Vista, na Califórnia, um colecionador. Ele está aposentado agora, ele não vende mais mudas, mas ele produzia muita muda. E ele agora só tem a coleção para bonito. Aí tem um outro, são mais 2 colecionadores, aí o Roy Rogers, lá em Tampa, né? À esquerda, tem uma coleção pequena, mas bem interessante. E aqui à direita, esse cara aí, o Robert Saporito, ele tem a maior coleção, acredito que seja a maior coleção de bambus do mundo. Não posso ter certeza disso, mas ele tem mais de 250 espécies, né? E eu conheço toda a coleção dele. Já fui várias vezes lá visitar, eles são os amigos também, ele me mostra normalmente todas as espécies que tem lá. Muitas vezes eu vou para lá e fico sozinho lá, andando, tirando foto, que ele vai trabalhar no outro canto lá, atender os clientes dele, e eu fico lá fotografando e tirando modelos, né, para poder desenvolver aqui as minhas mudas. Vamos adiante aí, Tiago, então, né, porque a pressão está grande. Coleção, esse aí é do Michael Richard, lá na Louisiana. E isso aí é uma coleção maravilhosa, lá perto de como é que se chama aquele tempero? Da pimenta. Bom, esse cara aí, ele a Tabasco. Eu fui até ele porque eu estava na Tabasco, fazendo uma visita para Tabasco, e a Tabasco tem uma coleção, porque os fundadores da Tabasco, em 1800 e alguma coisa, eram apaixonados por bambu. E eles trouxeram moçô, e tinha uma floresta muito grande de moçô lá na Tabasco.
e eu queria visitar essa floresta. Então, quando eu estava lá em Nova Orleans, eu fui até New Iberia, que é esse lugar aí, perto, e acabei conhecendo esse Michael Richard, que também é um colecionador grande, produtor de bambu, fornece bambu para Las Vegas, para aqueles hotéis maravilhosos que tem lá com bambu. Eu tenho fotos de Las Vegas, bambus imensos na frente dos cassinos, todos fornecidos por ele. É um colecionador também. E todos esses caras que eu visitei, de cada um, né? Aí está ele, apaixonado. Uma coisa que me gravou muito, nesse momento aí que nós tiramos essa foto, me marcou muito. Eu digo para ele, eu não estou te atrapalhando aqui, tu tem que receber os teus clientes. Tinha os caras de Las Vegas lá comprando palmeiras, cada 10 mil, 15 mil dólares cada palmeira, e ele largou os caras lá para um outro cara atender e saiu comigo para me mostrar os bambus. Aí eu falei, vem cá, não estou te atrapalhando aí, teus clientes lá, esses caras vêm te trazer dinheiro. Ele disse, não, nada disso. Uma pessoa que se desloca lá do sul do Brasil para vir aqui visitar e ver os meus bambus, eu tenho que dar atenção. Largou todo mundo na sala de espera, mandou um cara atender ele lá e me dar atenção. Então, isso é uma coisa que me marcou bastante. Então, aí volta lá para as mudinhas originais, né? Pode passar, Tiago. Pode passar, Tiago. Essas são as primeirinhas lá. Tá passando. Esse ali, volta um, Tiago. Este, volta um mais. Aqui, aí, ó. Mas está no meio. Ficou meio. Bom, essa vistinha aí é uma vista interna lá das minhas, da minha coleção, né? Essas estradinhas aí são estradinhas de. Isso aí é palha, isso aí tudo é palha de pinos. Eu coloco palha de pinos em todas as estradas porque dá uma cobertura boa e não nasce nada, não se cria nada na volta. Então, isso aí é uma coisa que eu aprendi lá, visitando um jardim botânico lá em Vancouver, um jardim botânico do lado da universidade. Aí o cara me disse, esse professor, vem cá, por que tu usa a palha de pinos aqui, quando todo pinos moem tudo e jogam aí? E ele me disse, porque onde tem isso, não nasce nada. E a umidade fica ali embaixo e vai apodrecendo e vira matéria orgânica para alimentar os bambus. Então, são coisinhas que a gente vai pegando aqui e ali, de cada um a gente tira uma coisa. Vai adiante, Tiago. Vai adiante mais, Tiago. Vamos lá, pode mais, Tiago. Pode mais, que eu acho que isso aí tudo nós já vimos. Aí como está hoje. Bom, é o fim, Tiago, terminou ali? Sim, essa é a última. Tá, bom, então eu só queria fazer alguns comentários aqui para encerrar. Acho que meu tempo está estourando aí, né? Já estourou a horas. Então, assim, ó, esse assunto é um assunto que eu poderia levar aí um dia inteiro falando, né? E já fiz palestras aí sobre esse tema. E eu queria dizer o seguinte, que é uma coisa que sempre me marcou bastante. Nós começamos com bambu juntos, o Klein começou aí a Bambus, que nós começamos aqui as nossas associações. A associação H-Bambu, né? Que é a Associação Gaúcha do Bambu. Começamos isso lá naquela época, quando era só a internet. A internet era só por e-mail, não tinha o WhatsApp que tu manda uma coisa agora e recebe na mesma hora, né? Então, nós passamos por um período bem difícil e nós fomos pioneiros aí nessa comunicação, né? Através dos e-mails aí, do tempo lá do Bambu Brasil, aqueles sites que tinham de discussão, grupos de discussão, né? Nós fundamos ali aquele grupo e ali se desenvolveu, juntamos pessoas. Essas pessoas foram se juntando, fizemos aqui a Associação Gaúcha, baseado na experiência que o Klein
desenvolveu aí com o Marcos e vocês todos, né? Todo esse pessoal que está aí, Sumara, Doris, o Barbosa, né? Um grupo grande que eu tive a oportunidade de conhecer todos, né? E essa gente toda me serviu de modelo, de estímulo também para desenvolver aqui a Associação Gaúcha. Fizemos isso naquela época, andou travada, a associação aqui travou porque sempre precisa-se de recursos para se poder subsidiar essas coisas. Aí vocês tiveram a oportunidade de se vincular à Universidade de Santa Catarina, né? E tanto que o Tiago é da universidade e permanece ainda junto ao grupo da Bambusque. Aqui a universidade não dá apoio, já vieram várias vezes, 2 ou 3 vezes aqui olhar, eles entram por uma porteira e saem pela outra, porque não conhecem, e a impressão que se tem é que não estão preocupados com o bambu aqui, né? Aqui estão preocupados com o eucalipto, com a cássia, com o pinheiro, com essas coisas assim, né? E talvez porque isso lhes gera recursos, né? Dão subsídios para a pesquisa, né? E por isso eu até entendo que eles deem prioridade para isso e em detrimento do bambu. Eu gostaria de que, já fiz essas tentativas, de que a universidade abrisse a porta aqui e claro, talvez através da Universidade de Santa Catarina a gente conseguisse influenciar a Universidade do Rio Grande do Sul aqui para abrir portas para pesquisa, abrir portas para essas coisas. Não só a URGS, como a Universidade de Santa Catarina. A URGS de Santa Maria. A URGS, o campo, para vocês terem ideia, o campo de experimental da agronomia da URGS é do lado aqui do meu sítio. Ele é fronteira. A cerca está aqui a 1 quadra daqui, do meu sítio. Então, eles têm a escola de agronomia, a parte prática da atividade agronômica de toda a universidade. O campo experimental da URGS é aqui do lado do meu sítio. Então, eles não vêm, eles não têm interesse. Então, eu talvez faço esse apelo, né, para quem conseguir, de alguma forma, sensibilizar, ou tiver conhecimento, ou amizade, ou for conhecido de alguém, algum professor aqui da universidade, que tente apoiar esse pessoal a vir visitar, que nós vamos estar de portas abertas aqui para recebê-los, assim como recebemos o pessoal de Santa Catarina, que sempre demonstrou interesse e nos tem dado apoio. Bom, só para encerrar, depois dessas tentativas de formar a associação, nós formamos uma pré-associação, que seria o Grupo Bamburgs, né? Que é um grupo que nós estamos tentando, através desse grupo, unir pessoas vinculadas ao bambu aqui. Nós temos 75 bambuzeiros aqui, num grupo de WhatsApp, que é só nosso aqui. Então, às vezes o pessoal de Santa Catarina quer participar do grupo, né, por curiosidade até, mas a gente formou esse grupo aqui com o intuito de incentivar gaúchos aqui a se juntarem para formar uma associação mais forte, né? E estamos nessa tentativa, e então esse é um dos meus atuais... Então esse é um dos meus atuais objetivos, dar força para esse grupo Bamburgs, para que ele possa se desenvolver. Então é isso. Agora... Obrigado, Eli. Me pediram para falar da minha coleção, né? Mas a minha coleção de bambu é impossível eu falar em detalhes, né, Tiago? Com 70 espécies, né? Então, mas obrigado, você contou do que você colecionou na sua mente ao longo de todo esse crescimento aí. E foi muito legal ver aquela foto inicial ali sem nenhum bambu. Eu não imaginava que já foi assim a sua coleção. Essa foto que está por último, que você está vendo aí, tá?
Imagine isso aí, tudo isso aí verde, sem nada, só essa grama aí. Pois é. Era assim, tudo sem nada. Era tudo assim. Tá melhor agora, bem melhor. Hoje eu tenho aqui tucanos, para vocês terem ideia. Quando se fala que eu tenho tucano aqui, as pessoas acham graça, que não pode ser, porque aqui não tem tucano, né? Mas eu tenho tucano. Não é com frequência que eu vejo eles aqui. Mas eu várias vezes já vi, já fotografei, inclusive, né? Mudou aqui para mim a flora, mudou a fauna. Eu tenho, como disse o Marcos, mudou tudo aqui, essa região. Aquela água dos lagos me trouxe bichos para cá que eu nunca imaginei que eu teria, né? E não só a água, como os bambus. Os bambus trouxeram para cá um ambiente que os pássaros de outras regiões, que se por acaso vierem passando, olham para baixo e dizem, pô, mas isso aqui é parecido com a minha floresta lá da América Central. Eu também tenho tucanos aqui. Ah, é? Eu também tenho tucanos. Pois é. Tive 4 esses dias passando por cima de mim. Que legal. Os bambus são... E um gavião que pegou uma cobra e tá voando. Coisa que eu nunca vou esquecer mais na minha vida. Um gavião levando uma cobrinha como refeição. Pedrotti, isso aí é bom. É bom tu ver que são... Desculpe a colocação, mas eu fiquei muito alegre e feliz com os tucanos aquele dia, tá? Que coisa boa. Desculpe aí. Eu me senti aqui também. Vamos seguir para as perguntas lá, então, pessoal. Vamos... obrigado, Eni. Obrigado, Pedrotti, pela colocação. Tucano realmente é um bichinho que chama a atenção da gente. Sim. E assim, obrigado, Liane, também aí pelo controle, ajudar no controle do tempo. Olha a conotação aqui, ó. Só deitadinha no iPad aqui, ó. Obrigado, Liane. Júlia, passo já a palavra para você, então, para você passar algumas perguntas para o Marcos e para o Eni, por favor. Oi, gente, boa noite a todos. Obrigada, Eni, obrigada, Marcos, pela exposição. A gente tem muitos elogios aqui, a gente tem gente dizendo que o Eni está até mais novo, que o Eni está mais jovem. Que gentileza, quem foi, Júlia? Quem foi? Só para é deboche isso. Foi o Guilherme Corte. Está debochando. O Guilherme Corte perguntou sobre o projeto Puyalupi, qual é o espaçamento lá das espécies naquele projeto desenhado? Eu não tenho esse dado de cabeça ali, tá? Mas ali naquela foto tem o espaçamento. Mas é assim, não é mais do que 20 metros de distância, ou melhor, as espécies estão lado a lado, elas só estão divididas por barreira, quase caiu aqui. Elas só estão divididas por barreira. Uma espécie se encontra com a outra no projeto. Eles não estão separados com distância. Tem uma estradinha no meio de 1 metro em algumas delas, 1,5 metro, 2, mas elas estão separadas com barreiras. É tudo uma floresta. Quem olha de fora é uma floresta só. E se tem irrigação nesse projeto? Tem irrigação. Mesmo porque... Não, só um pequeno detalhe. Eu não sei se vocês sabem, mas Seattle não precisa de irrigação. Lá chove o dia inteiro, sempre, né? Mas tem irrigação. Claro que certamente em algum dado momento deve faltar um pouco de água e eles então irrigam, né? Tinha inclusive um pequeno açudezinho próximo, um lago próximo onde eles bombeavam água para lá. Mas é uma região muito úmida, está sempre chovendo, sempre chovendo, né? Então é isso.
Certo. Tem uma pergunta da Kemi, que já é figurinha carimbada. Eu queria direcionar, se a Kemi me permitir, não só para o N, mas para o Marcos também. Elas têm algum problema com animais no momento de plantio ou antes do início, para comer as mudas? E aí eu já queria trazer mais um questionamento, que quando eu tive lá no N, nas vezes que eu tive lá no N, a gente teve a oportunidade de ver o efeito do serrador, que é bem importante. E agora a gente está com essa... Não sei se pode chegar até ali na região do sítio do N, ou até na região ou até no nosso oeste de Santa Catarina, mas a gente está com essa ameaça dos gafanhotos. Eu queria saber a opinião de vocês. Se isso pode ser uma ameaça legal, uma ameaça importante, né? E se o Marcos tem também esses efeitos do insetizador, que a gente sabe que lá para a região do N tem. Bom, Júlia, falando de inseto, no vagalume, a gente tem ocorrência desse besouro serrador. Realmente o N tem foto dele, o N já tem estudo sobre esse inseto, e é um inseto que não come só bambu, ele come todo tipo de planta, assim, galho, que seja molinho e fino. Eu fiquei muito preocupado, muito chateado com a ocorrência desse besouro na implantação do meu bambuzal no sítio Vagalume, mas numa dessas visitas técnicas, né, de estudiosos e pesquisadores no sítio, eu aprendi, vou passar o que eu aprendi, que esse besouro, na verdade, ele é um controlador de superpopulações. Ele é um elemento da natureza que regula as espécies. E, no caso do bambu, como o bambu é uma gramínea e, portanto, gosta e deve ser podado, deve ser cortado, quando o besouro come um pequeno colmo de bambu, normalmente os mais finos, a planta reage emitindo outros. Então, no passar do tempo, eu não vi nenhum tipo de dano prolongado do uso da ocorrência do besouro serrador no sítio. Pelo contrário. Com relação aos animais, aí a situação já é diferente. Porque, assim como nós adoramos comer broto de bambu, as vacas e ovelha e todo tipo de animal adora o broto. Então, realmente, no meu caso do vagalume, eu tive que um dia sair correndo de Florianópolis porque meu vizinho deixou a cerca aberta lá e estavam comendo todos os meus brotos. Eu praticamente perdi um ano da minha implantação do bambuzal por conta desse ataque de animais. É isso. Bom, eu tenho uma observação a fazer aí. Sob o ponto de vista ecológico, né, como o Marcos falou, né, o besouro lá tem a sua função. Ele pode ter a função que ele quiser, desde que ele não coma meus brotos de bambu. Né? Isso é uma condição, né? Ele pode comer o galho que ele quiser. Eu tenho outros galhos aqui, mas ele sempre escolhe a varinha, aquela que nasceu ontem. Então, uma semana atrás. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar com que ele prolifere aqui. Então, eu tenho lá alguns sistemas de controle que eu desenvolvi. Um deles eu descrevo ali no meu blog. Tá? Júlia, tu pode depois botar ali no meu blog, agrobambu.blogspot.com. Tá? No meu blog eu descrevo a atividade deles, como eles atuam, né? E como controlá-los. Né? O que acontece com esse bicho? Se tu diminuires a população deles, tu vais manter vivos eles, fazendo isso que o Marcos falou aí, né? Se eles cortassem só os bambus, só as varinhas velhas, seria ótimo, porque aí eles estavam fazendo isso que o Marcos falou. O problema é que eles cortam as que nasceram ontem.
Então, eles cortam, por exemplo, eu tenho um bambu que eu trouxe para a minha coleção a raros custos, né? A altos custos, digamos. Quando ele botou a primeira brotação, que ela estava com 1 metro, ele foi lá e cortou. Então, isso é uma coisa que eu não posso achar bom, né? Então, eu não uso venenos. Então, o que acontece? Eu não pulverizo nada de veneno. Eu pulverizo esses venenos caseiros, né? Misturado com fumo, essas coisas assim. Inseticida. Agora, eu não uso inseticidas e agrotóxicos aqui. Então, o que acontece? Eu tive que desenvolver algumas coisas. Uma das técnicas que eu desenvolvi e que tem dado resultado, este ano, 1 ano atrás, eu plantei boldo, essa folha, chá de boldo, em toda a volta das minhas toceiras pequenas, né? E pelo cheiro do boldo, ele tem um cheiro muito forte, o inseto não vem nela. E eles estão indo para um lugar, para um local que é perto da minha piscina, eu não tenho o boldo. Eles vão todos para lá, para a piscina, e cortam lá na piscina. E o que eu faço para manter a população deles limitada? Eu recolho todas as varas e corto todas as varas. Nos dois nós, eu retiro o nó. E deixo o caninho aberto, boto a vara fora. E deixo o caninho aberto. Que aí a formiga vem e leva o ovo e a larva embora. Então, é assim que eu tenho conseguido controlar o serrador. Este ano, eles não fizeram estrago nenhum na minha coleção. Vocês, Júlia e Tiago, vocês que conhecem aqui o Bambu Platts, na minha coleção, eles não cortaram nenhuma vara. Eles só cortaram vara no local da piscina, que é onde eu não tenho o boldo plantado. Então, esse tipo de controle é um controle empírico, é uma coisa que não tem... Se pode procurar literatura técnica, talvez não encontre nada, eu acho que isso é uma coisa ocasional, mas tem dado certo. Então, é isso. Todo mundo já foi mal. Tá certo. Obrigada, Dene. Obrigada, Marcos. O professor Beraldo, primeiro eu quero corrigir, porque eu estava redigindo a apresentação do N e eu acabei botando B de Bambusa viridis ao invés de P de Filostax viridis, então isso a gente vai corrigir, se a gente for botar depois no YouTube. Ele está perguntando para o N, por que alguns Filostax desenvolvem um tipo de casca de tartaruga na parte mais baixa do colmo. E também, já chegando nos Filostax, o Gustavo pergunta se você já tiveram algum problema de alastramento de Filostax e se exige alguma atenção para que não se perca de vista, para que não perder o controle, né, do alastramento. Sim, posso falar então, né? O Marcos, eu acho que o Marcos não, ele trabalha com pouco Filostax lá, ele tem um bambuzoides, parece, né? Como eu tenho vários aqui, eu estou com um artigo prontinho, está pronto. É só colocar, eu tenho tempo de colocá-lo no blog, sobre como eu trabalho com o problema do alastramento. Tá? Todos os meus bambus, eu tenho vários alastrantes, não só Filostax, como outros bambus que são alastrantes. Tá? Os pseudossassas são alastrantes, os pleioblastos são alastrantes, né? E o chibaté é alastrante, o kimono bambusa é alastrante, o marmoré. Eu tenho vários bambus que são alastrantes. Então, como separar toda essa gente num ambiente, num lugar pequeno, como é o meu, né? Então, eu faço aqui as valetas e uso as valetas. Agora, vocês não chegaram a ver. A última vez que vocês vieram aqui, eu estava apenas com uma pronta. Agora, eu estou com todos os meus Filostax. A Júlia e o Tiago conhecem. Eu estou com todos os meus Filostax separados entre si, através com uma valeta, e com um método que eu desenvolvi aqui, que inclusive eu aprendi. Eu não desenvolvi o método aqui. Eu aprendi esse método lá nos Estados Unidos, com aquele pessoal lá de Seattle.
eles fazem a valeta, colocam a barreira inclinada na valeta, e aqui a valeta retangular, né? Colocam a barreira na valeta, tá? E essa parte aqui fica com terra. E na parte que é onde está alastrando, ela fica, eles botam folhas ou areia. Eles põem areia. Eu não boto areia, eu ponho folhas. Pego todas as folhas de varredura, coloco tudo ali. Aí o bambu alastra para ali, e aí eu consigo, com a mão, localizar para onde que a raiz foi e posso cortar se eu quiser, ou posso fazer ela voltar para a área se ela quiser. Né? Quando é a divisão de dois tipos de bambus, ambos alastrantes, numa mesma valeta, já fica mais difícil, porque aí eu tenho que colocar a barreira de pé. E a barreira de pé, ela nem sempre é o resultado esperado. Nem sempre o alastramento corre na horizontal. Ele pode tentar baixar e passar por baixo da valeta. Mas, nesse caso, eu coloco um pouco de terra no fundo para segurar a barreira e coloco as folhas por cima dos dois lados, de forma que eu possa inspecionar os dois lados quando eu quero. E a parte da tartaruga que você respondeu. Bom, a outra pergunta que o Beraldo fez aí, eu não entendi direito, do casco de tartaruga. Eu não tenho nenhum aqui. Eu tenho aqui 7 filostaques, mas eu não entendi bem a pergunta. Gostaria que o Beraldo me esclarecesse bem o que ele quer dizer com esse casco de tartaruga. Eu não entendi bem. Pode ser daquele, talvez o áureo, de vez em quando, na região da base, ele produz ali uns entrenós que desenvolvem, que alongam diferente, fica um casco de tartaruga. E tem uma variedade de moçô também, de Filostax heterocicla, que também produz esses cascos de tartaruga. Né? Mas aí não é uma base, né? Eles são a meia altura, algumas vezes até o heterocicla, ele é até na altura do peito. Uma daquelas fotos que eu tenho com o Ibens Cruzeiro ali, que ele está me mostrando, ele está mostrando justamente com bastante orgulho, assim, me mostrando os Filostax pubescens heterocicla. Mas isso é uma espécie específica de moçô, né? de Filostax pubescens, né? Não seria bem nome moçô, né? Filostax pubescens heterocicla, mas isso é uma característica que forma aqueles nós, né? Que realmente tem um aspecto de tartaruga. O áurea tem aquilo, mas são eventuais. Não? Aqui na minha floresta, por exemplo, 10% das minhas varas ocorre, menos de 10%, 5% ocorre aquela formação. Né? Sim. Eu não sei se o Marcos quer complementar essa questão do alastramento, porque é uma coisa que eu acho muito interessante lá no Vagalume. Ele, como engenheiro civil, eu vou dizer que ele tem a trincheira ali de controle do Filostax exemplar. Sempre que eu vou lá, são trincheiras assim perfeitas. Vamos lá. Então, eu resisti bravamente anos e anos até ir para a China, como eu contei, e ver os hortos florestais lá, como o Eni falou, que eu visitei um horto florestal, acho que na cidade de Wuhan, ou por ali, onde tinha várias espécies de alastrante, uma ao lado da outra, e a solução era essa, uma trincheira mesmo, de uns 40 por 50 centímetros, e nada passa por ali. Inclusive, com o passar do tempo, a gente consegue até criar mudas, né? Porque sempre ele aparece ali, essa ideia do Eni de colocar folha,
para mim, não funciona muito bem. A minha trincheira é normal, né? Eu aproveito quando aparece o rizoma ali, eu consigo tirar ele e fazer muda. Júlia? Oi? Oi? Ô, Júlia, deixa eu Oi. perguntar. Eu queria agradecer. Hoje a gente está tendo a presença de um monte de gente muito importante, vários amigos aí estão ouvindo a gente. Então, eu queria dizer que o Eni é uma pessoa maravilhosa que recebe todo mundo de braços abertos lá no sítio dele. Eu já tive a oportunidade de ir lá como vocês. Então, acho que a gente devia sempre dizer isso, né, para as pessoas visitarem mesmo essas coleções, e realmente é muito inspirador. Eu convido todo mundo aí no Valume, conhecer o sítio e os bambus. E eu vi ali uma mensagem do Marco Pereira, muito interessante no chat, perguntando quais os nossos próximos planos. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente está vendo no Brasil a implantação da cadeia produtiva, né, que é a razão da vida da Bambusque, é agilizar, compartilhar informação para que a gente tenha uma cadeia produtiva forte, com todos os aspectos bem firmes, né? E eu acho que as coleções são muito importantes, porque elas dão origem aos viveiros, às mudas e à disseminação de mais plantios, né? De mais conhecimento. Então, para o Marco Pereira e para todos os amigos, eu quero dizer que a minha proposta é que o viveiro seja cada dia mais valorizado. Eu quero aumentar o meu viveiro, quero fazer mudas de vários outros tipos, de outras espécies, mas também aproveitar, inclusive, o conhecimento do Tiago, né, com a parte de micropropagação. E também eu acho que a gente tem que tentar trabalhar com esse lado mais lúdico do bambu, né? Levar as pessoas para passear, para se sentir bem, para fazer massagem com bambu, para levar o bambu também para esse outro lado, não só técnico, científico, mas também para as pessoas que não são da nossa turma do bambu, né? Abrir o bambu para outro tipo de pessoa, outras audiências, para realmente a gente conseguir que o bambu seja uma cultura disseminada em todo o Brasil. Obrigado. Obrigado, Marcos. Para a gente finalizar, eu queria só trazer duas perguntas. Uma que é sobre uma do professor Beraldo, que uma pergunta diretamente para o Tiago, como é que a gente faz uma coleta de espécies nativas, que também é muito importante para aumentar, né, a diversidade dessas coleções. É bem complicado tirar espécies nativas da mata e fazer com que a muda tenha uma pega legal. A gente está passando por bastante dificuldade com isso, mas dependendo da mata nativa, a gente precisa de algumas autorizações, né? Dependendo do nível de proteção. Aí o Tiago já pode responder, e em seguida a gente já traz uma última pergunta para o Eni, foi do Hans. Dentre as espécies lá de produção dele, quais que são as espécies mais solicitadas pelos clientes de mudas? Bom, acho que o Eni pode responder primeiro. Eu posso responder. É assim, ó, aqui é bem claro, né? É bem claro, porque os meus clientes estão aqui na minha volta, né? Então, são normalmente o pessoal daqui do sul mesmo que vem. Então, a espécie mais solicitada aqui é o Oldame, né? O Oldame e o Asper, os dois, né? Os três, digamos assim, Oldame, Asper e Mossô, né? São os três que mais procurados, né? Em termos de aquisição de mudas, né? Mas quando o cliente vem, que ele chega aqui e ele vê qual é o comportamento do Asper em relação ao nosso clima, qual é o comportamento do Oldame e qual é o comportamento
do Moçô, ele realmente pende para o lado do Aldame. Então é isso. Obrigado, Eni. Eu vou responder ao professor. Pode falar, Marcos. Tiago, então, olha, eu complemento a resposta do Eni, porque aqui é um pouco diferente. Aqui em Santa Catarina, 90%, 95% querem bambu gigante, querem bambu asper. Todo mundo quer asper. As pessoas parecem que não têm essa consciência ou esse conhecimento que o asper é um bambu tropical e que a gente mora num local de clima temperado. Santa Catarina, né, o Hans costuma enfatizar muito isso, a gente tem as duas regiões, né, tem região de clima bem quente no litoral e região de clima frio na serra. Então, realmente, quando as pessoas veem o Dendrocalamus asper na serra, desistem. E a maioria das pessoas não conhece o bambu Zoldame. Eu acho muito difícil, não me lembro de ninguém que me chamou para pedir muda de Oldame. Eu é que explico, né, as condições do clima, as condições ideais aqui de um bambu sem toucerante, resistir à geada, e a pessoa acaba levando o Oldame, na verdade, querendo o gigante. É isso. Tá certo. O que o Marcos falou é isso. Na realidade, o pessoal quer o bambu gigante. Eles não sabem nem o nome. Nem o bambu gigante. Né? É lógico que quando o bambu gigante que a gente tem aqui é o asper. Então, é a primeira tentativa. Né? Mas depois que ele toma conhecimento das dificuldades que ele poderá enfrentar, entendeu? Ele acaba optando pelo bem como o Marcos falou, acaba optando porque a gente explica. Por isso eu faço questão de quando o cliente está indeciso e não sabe o que quer, a primeira pergunta é o que tu quer fazer? Né? Qual é o objetivo? Né? Eu quero construir. Bom, então para aí um pouquinho. Então aí tu tem que seguir para tal lado. Né? Não, mas eu quero fazer uma barreira porque eu quero tapar meu vizinho. Bom, então aí é outro caso. Né? Então cada situação vai conduzir para um lado. Mas, de qualquer forma, sempre que o cara quer um bambu de grande porte, ele vem com o objetivo de comprar o asper. Aqui. Né? Ele vem para comprar o asper. Algumas vezes ele leva até os dois. Até para experimentar e fazer a tentativa. Então, é isso. E essa questão, você até citou rapidamente, você citou a questão do nome popular, né, Eni? Então, todo mundo conhece o bambu gigante, e se perpetua ainda essa confusão entre Dendrocalamus asper e Dendrocalamus giganteus. É verdade. Eu tenho colocado, Tiago, eu tenho colocado nos grupos de discussão esse tema. O pessoal, eu acho que não entende bem o que eu falo. Mas assim, eu gostaria de terminar com esse negócio de chamar os bambus grandes de bambu gigante, entendeu? Porque isso cada vez alimenta mais essa confusão que foi criada no passado por essa razão, entendeu? Sim. Pelo nome. Né? Então, já que nós sabemos os nomes, né? O pessoal que está nos grupos de discussão está careca de saber que é asper. Né? Sim. Então, que use o nome certo. Parem de chamar de bambu gigante, porque isso vai acabar alimentando confusão. E alimenta a confusão das pessoas que estão entrando no grupo e que não têm experiência com bambu. Né? E acabam ficando com aquele nome gravado. Bambu gigante, Dendrocalamus giganteus. Então, eu acho que com o tempo, com o avanço aí dos plantios, da produção de muda, isso daí vai melhorando com o tempo. Tem muita gente que está entrando agora mesmo e é muito famoso. Você olha um pilar de uma casa e você fala, olha, um bambu gigante, um bambu balde. Isso é comum em toda a botânica, não é só com bambu. O nome popular sempre causa confundimento. Mas vamos aos poucos. O seu site é um bom esclarecedor, por exemplo, da identificação. Você é bem cuidadoso com a identificação e aos poucos vai divulgando esses nomes, né?
Sim, isso é verdade. Eu queria, só respondendo rapidamente à pergunta do professor Beraldo, que é um ponto muito importante, professor, a questão dos bambus nativos, né? Primeiro, o pessoal diz que eles não são domesticados, porque tem muita dificuldade de tirar ele da mata, e existem muitos riscos da gente ficar tirando plantas das matas, né? E muitas vezes não tem sucesso. Então, você pode estar afetando ali uma planta, retirando uma muda de qualquer maneira, e não vai conseguir a muda, e vai afetar aquela matriz que ficou lá. Então, geralmente, em áreas de preservação, como o professor perguntou, são somente para fins de pesquisa, e um pesquisador-chefe do grupo de pesquisa tem que fazer um cadastro de toda a sua equipe no ICMBio, no Instituto Chico Mendes, e mais recentemente agora tem que pedir um acesso ao patrimônio genético brasileiro. Então, se você vai acessar qualquer espécie nativa, seja desde planta até micro-organismo, você tem que relatar que você está acessando esse patrimônio, talvez como uma forma de controle, porque já houve casos inclusive de prisões de pessoas que acessaram patrimônio genético nacional e utilizaram para fins comerciais, e isso realmente é crime. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Existe como ter essa licença do ICMBio de forma voluntária, tem que pesquisar, é só entrar lá no site do ICMBio, tem bastante informação. E eu aproveito mais um minutinho só para falar também uma questão das sementes, né? A gente, assim como a gente está falando do patrimônio genético nacional, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo que no mundo dos bambuzeiros circula semente de um lado para o outro e vem semente de tudo que é país. Eu não julgo isso, mas a gente também tem que pensar nesse patrimônio nacional. Junto com essas sementes, a gente pode estar trazendo micro-organismos, insetos que não estão ainda no país e que podem afetar não só os bambus que já estão aqui no país, mas podem afetar também outros plantios comerciais, inclusive. Então, há uma chance de uma doença que acontece num bambu em outro país, venha com uma semente e comece a afetar, por exemplo, um plantio de arroz. Enfim, é só um alerta a esse cuidado. E se alguém tem sementes e continua conseguindo sementes, uma boa alternativa de mitigar qualquer problema seria procurar, agora eu vou puxar a brasa para minha sardinha, mas procure algum laboratório que trabalhe com micropropagação, porque eu acredito que seria o método mais seguro de você germinar sementes que vêm de outro país. Em caso de, se a gente observa algum micro-organismo, a gente pode simplesmente se livrar daquela planta, daquele micro-organismo, e a gente tem maneiras mais controladas de testar, inclusive, viroses. Então, só aproveitando o gancho para alertar como forma da gente tentar melhorar esse processo. Tá? A gente já... Fala, Tiago. Não, eu, na verdade, vou partir para a finalização, Eni, porque a gente já passou... Eu só queria responder uma pergunta. Agora que eu pude olhar, eu estava atento com a minha fala, que eu pude olhar aqui o chat. Mas é o seguinte, com relação a uma pergunta que foi feita ali, o preço das mudas nos Estados Unidos, tá? É uma coisa assim, fora da casinha, né? $75 custa uma muda, o preço médio de uma muda. Começa aí. De $75 a $150 o preço de uma muda de bambu nos Estados Unidos. Tá? E qualquer espécie. Até Filostax. Tá? Um Filostax mais barato que eu achei lá custava $70, $65, uma coisa assim. Então, não é... Se converter isso em dinheiros, é o nosso preço aqui. Né? 65 dinheiros. 75 dinheiros. Né? Agora, em dólar, realmente é um preço bem salgado se converter. Né? É isso aí. Vale lembrar que bambu é uma planta perene e a pessoa planta uma vez só, então vale o investimento. Sim, é o que salva, né? É isso aí. E uma muda, depois de crescer um pouquinho, ela gera muitas mudas, né? Então, quem não quer investir muito em muda pode montar um pequeno matrizeiro mais adensado e fazer alguns hectares depois. Sim, é claro, é justo. Justo é o que a maioria faz, né? Meus clientes aqui,
vêm e compram, não compram 200 mudas. Os meus clientes vêm aqui e compram 10, 20 mudas. É claro, depende da idade do cara, né? Um cara com a minha idade não adianta comprar 10 mudas, porque ele não vai ter tempo de fazer muda depois, né? Sim. Então, agora, já um cara com a idade do Tiago pode comprar 10 mudas, que daqui a 10 anos, quando ele tiver 43, né, ele vai poder fazer muitas mudas. Então, esse é o problema. Então, pessoal, deu nosso horário. É um grande prazer fazer esses webinários. Eu agradeço muito ao Marcos Marques pela apresentação dele, pela disponibilidade. Muito obrigado, Eni, também, pela sua disponibilidade. Como eu já falei antes, são locais incríveis. Quem puder, visitem. O Marcos e o Eni, eu acho, estão sempre disponíveis para receber bambuzeiro e trocar ideia. Os dois vendem mudas, então eu sempre indico o Marcos, que está aqui do lado, para o pessoal de Santa Catarina, mas para o Rio Grande do Sul eu falo do Eni. Então, a Júlia colocou o contato deles aí, as mídias sociais, acompanha o blog do Eni, é muito interessante, eles têm sempre uns artigos novos, ele também tem um pouco do lado da entomologia, que é muito interessante, não deu para a gente aprofundar muito hoje, e um taxonomista também está sempre na luta. Eu quero só colocar um ponto rápido, você falou que tira muitas fotos, e que fotos nem sempre são ideais para taxonomia. Acho que faz uma semana, não sei se saiu, mas eu vi um artigo da Ximena Londonho e do Eduardo Ruiz, que era a identificação de bambu, identificação taxonômica de bambu por fotos. Como tirar essas fotos para fazer a identificação? Então, no mundo de hoje, contando essa questão toda remota, eles foram muito espertos em já passar para o pessoal, imagina que chega um monte de foto para eles e eles não têm as informações. Então, eles já escreveram ali o roteiro, se você quer identificar por foto, tenha essas fotos aqui. Então, esse é um ponto muito interessante. Eu agradeço ao professor Beraldo pelas perguntas, foi muito legal ter também o Pereira presente aí. O Eni e o Marcos mostraram o quanto ele foi um disseminador dos bambus, especialmente o bambu Zoldame, que hoje é uma grande paixão, não só minha, mas talvez da região sul, é um bambu incrível para a região sul. E as perguntas que não foram respondidas, eu acho que fiquem à vontade para entrar em contato com os palestrantes. Eu agradeço a presença de todos. Júlia, obrigado pela ajuda. Ari e Letícia, obrigado pelas gravações. E semana que vem nós já temos marcado um seminário que vai falar sobre o uso de bambus na dessalinização de água do mar e no tratamento de efluentes de esgoto doméstico, com o professor Rogério Almeida, da UFG, e o Alan Guimarães, que eu acho que estava por aí hoje. Então, sejam bem-vindos na semana que vem, terça-feira, às 19 horas. Obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite. Obrigado a todos, boa noite, valeu, dale bambu. Obrigado, Júlia, pela força aí. Tchau, Eni, sempre bom te ver. Um beijo para a Liane. Parabéns a todos.